boa tarde. Estamos aqui com mais uma conversa especial para vocês do nosso setor de hotéis, restaurantes e bares. Somos 560 mil empresas no estado de São Paulo, representadas pela Foresp. E agora a gente vai conversar com um dos principais líderes nesse país na área de serviços. Nada mais, nada menos que João Diniz, o presidente da Sebrace. A Sebrace é a Central Brasileira de Serviços que reúne empresas de diversos setores, entidades, associações, todas nessa área, no setor de serviços. Muito obrigado, João, por estar aqui com a gente essa tarde, bater um papo legal. João, antes de mais nada, me conta um pouco da Sebrace. Os números da Sebrace são impressionantes. A representatividade da Sebrace no país, me fala um pouco disso e desse trabalho que vocês hoje desenvolvem. Enio, boa tarde, Enio. Obrigado aí pelo convite do Foresp. Agradecer ao presidente Edson Pinto pelo honroso convite. O Foresp é recém-associado à Sebrace, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços. A Sebrace, os números que você falou, o que é? Nós começamos a Sebrace em 2004 como a Abrace. Era uma associação sem fins lucrativos, voltados principalmente para os setores de mão de obra intensiva de terceirizados. Então, nós começamos com a base nossa, que foi se expandindo com o tempo, foi vigilância, limpeza, asseio e conservação e terceirizados em geral. E hoje nós temos sistema financeiro, meios de pagamento, refeições coletivas, bares e restaurantes através do Foresp, Abrazel, IN Infraestrutura, Sistal. Realmente nós ganhamos um universo muito grande. E por que nós ganhamos um universo muito grande? Que nós falamos hoje em 14 milhões e meio de emprego Brasil. Isso 14 milhões e meio de empregos. Isso é 25% das CLTs do país, tá? E 1 milhão e 400 mil empresas. 1 milhão e 400 mil empresas. Isso com base em pesquisas nos quinais das empresas, dos sindicatos, federações e associações. Perfeito. Que estão sobre o guarda-chuva, que espontaneamente se associam à Sebrace. Perfeito. E qual foi o interesse dessas federações, associações, em se associar a gente? É o reconhecimento de um trabalho que nós temos feito durante o tempo, principalmente político, institucional e jurídico. A área jurídica, nós somos detentores de várias teses tributárias, né? E reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, um deles ex-ministro, que foi o Teori Zavascki, já falecido, como amicus curiae, que é amigos da corte. Então, o Supremo reconheceu a Sebrace como representante do setor de serviços. Isso é muito importante, ainda mais em razão da importância que o judiciário tem nesse país. E institucionalmente, nós colaboramos nos últimos 21 anos, aliás, 22 anos, que vai fazer aí em setembro 22 anos, com a elaboração de várias leis que fizeram diferença, como a lei da terceirização, em 2017, nossos associados diretamente e com a ajuda da Sebrace, conseguimos um deputado muito próximo, à época deputado, hoje senador Laércio Oliveira, né, e um presidente da República que reconheceu a importância do setor, Michel Temer, que tirou à época a dicotomia celeuma, que era a terceirização só pode na atividade fim ou na atividade meio. Então hoje não existe mais essa celeuma. No mesmo ano de 2017, nós colaboramos bastante com a lei, com a reforma trabalhista, também do presidente Michel Temer, né? Que modernizou as relações de trabalho. Imagine, parece que já estavam prevendo em 2017 que em 2020 ia ter uma pandemia, que regulamentaram o teletrabalho. O que seria da pandemia sem a regulamentação do teletrabalho? Exato. Então, foi uma das coisas que foi fundamental na reforma trabalhista, em que pese muitos setores falaram que suprimiu direitos dos trabalhadores, muito pelo contrário, ampliou, né, com o negociado sobre o legislado, ampliou os meios de contratação e de produção. A valorização dos acordos coletivos. Exatamente, sobre o que é o legislado. Que está em xeque agora, né? Exatamente. Hoje nós estamos vendo aí a 6x1, né? O fim da 6x1,
na contramão de todas as grandes economias, todos os países que estão crescendo a taxa de 5, 6, 7% ao ano, que é China, Índia, Estados Unidos menos, mas já vem de uma base de uma base muito grande, até a Alemanha também menos, mas que vem de uma base, mas que dentre os grandes são os países que mais estão crescendo economicamente, tem uma flexibilização na contratação. Estados Unidos se ganha por hora, na China também, quanto mais se então a economia gira em cima desse tipo de contratação. E até no Brasil estamos vendo, está diminuindo os números dos CLTistas. Cada vez mais o trabalhador quer empreender via uma MEI, via uma PJ, ou empregos em aplicativos como Uber, como iFood. Então, cada vez mais o trabalhador quer ser dono do seu tempo. Hoje eu quero trabalhar 18 horas, tá bom. Compensação, amanhã e depois eu não vou trabalhar. Eu vou ganhar mais esse período para daqui a 2 dias eu poder viajar, 3, quem sabe. Não, e quem conhece a peculiaridade de cada atividade, de cada setor, são justamente as empresas, os representantes do empresariado e dos trabalhadores, né? Quer dizer, os sindicatos patronais e laborais são aqueles que têm condição de dizer. Eu estava conversando aqui ontem com o nosso presidente da Forest, que é presidente do Sindicato Patronal de Hotéis e Restaurantes de Ubatuba, de Litoral Norte, e ele falava, aqui, por exemplo, o trabalhador na cidade de São Paulo, ele precisa se alimentar fora de casa, porque ele não tem tempo, não consegue chegar em casa e voltar. Então, o vale refeição, voucher, é muito importante. Já lá em Ubatuba, não. Ele vai comer em casa. Aí eu perguntei, não, mas então ele precisa do vale transporte. Não, ele vai de bicicleta comer em casa. Quer dizer, ele precisa do vale alimentação para compra de alimento. Exatamente. Então, essas peculiaridades, e isso vem sempre uma legislação, o legislado de cima a baixo, desvalorizando um pouco a questão dos acordos coletivos. Exatamente. E os nossos sindicatos estão muito bem estruturados. E o laboral muito mais forte que o patronal. Isso. Tanto que não por acaso nós temos um presidente vindo de um sindicalista como presidente da República no seu 3º mandato. Exato. Então não tem mais o que falar que o trabalhador precisa ser tutelado, a hipossuficiência do trabalhador. Exatamente. Isso é coisa de carta de lavoro da CLT de 1940, por sua vez inspirada no Mussolini. Exatamente. Na carta de lavoro da Itália. Nós temos uma excelente relação com o sindicato laboral do nosso setor, e a ponto de, primeiro, nós entendemos que nós dependemos de mão de obra, do setor de serviço, e precisa ter qualidade de trabalho, qualidade social, e eles entendem claramente que se a empresa tiver problemas em fechar, eles vão perder o emprego. Então, existe um trabalho conjunto muito maduro. Essa nova fase do relacionamento entre empresa e trabalhador, quer dizer, nós estamos hoje muito mais conscientes e capazes e autônomos para poder tomar decisões de acordos que valem muito mais do que... Agora, João, voltando um pouco à questão da Sebrae, da área de serviço, existe uma tendência natural mundial de que, conforme vai o desenvolvimento das grandes cidades, das grandes capitais, elas vão se transformando em polos de serviço, né? Então, o entretenimento, o lazer, os eventos, a gastronomia, o turismo, e aí toda a série de prestação de serviços do macro setor de serviços que você representa, cada vez é mais importante, cada vez tem mais economia na área de serviço e mais dependente de mão de obra. Mas nós enfrentamos uma crise de mão de obra, de falta de mão de obra, escassez de mão de obra gigantesca nesse país. Como é que vocês, na área de serviço, nós estamos aí incluídos, mas como é que no grande setor de serviço vocês entendem essa questão? E aí com dificuldades como essa, ainda piorando do 6x1 para o 5x2, quer dizer, cada vez isso piora um pouco mais, falta de capacitação de mão de obra. Como é que vocês veem um pouco isso? Acho que o cerne de toda a questão que reflete no trabalhista, inclusive, é o Estado grande brasileiro, o Estado intervencionista brasileiro, o Estado que quer regulamentar tudo. E o Brasil, eu costumo brincar que o Brasil está sempre em busca da quadratura da roda.
Estados Unidos deu certo, China deu certo, as duas maiores economias, Coreia deu certo, Japão por um período deu certo nesse mesmo modelo, mas mesmo assim ainda é a quarta economia do mundo. Não, deu certo, né? Mas o jeito brasileiro tem que ser diferente. Deu certo lá, mas aqui não serve para gente. Que isso é uma ignorância amazônica. E esse é o pensamento do brasileiro médio. Então, o brasileiro médio e o representado pelo Estado que nós temos, eles querem regulamentar, estatizar um Estado cada vez maior que beneficia o próprio gestor do Estado. Então, beneficia o legislativo. Hoje, recentemente saiu uma pesquisa que o legislativo nosso, via benefícios eleitorais, as verbas eleitorais, é o dobro do que o Brasil investe em pesquisa. Imagina como é que vai ser... O orçamento legislativo é o dobro do... Não, o orçamento para eleições. As cotas dos partidos para eleição é o dobro do investido em pesquisa e produção. Então, que país que consegue... Então, é o Estado... Nós trabalhamos para sustentar o Estado. 1/3 do tempo que nós perdemos produzindo é para dar dinheiro para o Estado. Para sustentar a mega estrutura de judiciário, um judiciário atípico que nós temos, mega estrutura de Receita Federal, mega estrutura de Legislativo, tá certo? Tribunais de conta. O Brasil ele consegue subverter até a lógica. O judiciário reverteu que o passado não é mais certo. O passado no Brasil pode ser revisto e é certo, através do judiciário. Né? E nós revertemos a lógica. Tem um princípio lógico que o acessório segue o principal. Então, no caso dos tribunais de contas, é ao contrário. O principal segue o acessório. Porque um órgão de fiscalização de técnicos, que tem que ter realmente, técnicos qualificadíssimos nos tribunais de conta municipal, estaduais, Tribunal de Contas da União, mas eles aproveitaram a estrutura do judiciário. Foi um trem da alegria. O judiciário tem isso, então eu vou ser também ministro do tribunal. O meu cargo também vai ser vital. Aí criaram uma cultura cartorial. Uma mega estrutura para sustentar aquilo. Outra coisa, Brasil, se não é o único, é um dos poucos países que tem uma justiça especializada em trabalho. Tá certo? No mundo inteiro existe direito trabalhista, mas não existe uma justiça do trabalho. Se extinguir a justiça do trabalho com o juiz, juiz do trabalho continua sendo juiz, Ministério Público do Trabalho continua sendo Ministério Público, só que subordinado à Justiça Federal. Em vez de ter o TRT, o TRF abraça o TRT. Em vez de ter o TST, o STJ abraça. Isso tem um projeto de lei que teve muito em voga na época do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A economia, só economia estrutural. E não estou dizendo que vão mandar embora. A justiça do trabalho vai continuar, mas a economia administrativa disso é na ordem de 8 bilhões de reais ano. Sim. Sem contar os vieses ideológicos que permeiam todas essas questões. Então, são todas essas coisas, são os tribunais de conta, e nós pagando, em razão disso que nós temos uma carga tributária que é a maior do mundo. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Você falou em turismo. Qual que é a razão que o estrangeiro não vem para o Brasil? 2. Primeiro é violência. Segundo é que o Brasil é caro. Caro demais, O cara vai vir para o Brasil, ele prefere ir para a Itália, ele vai gastar menos indo para a Itália. E o americano, em vez de vir para o Brasil, ele vai gastar menos indo para a Itália, para a França, às vezes até para o Japão. E o Brasil é caro para o investidor também, quer dizer, a empresa não vem investir aqui porque ela sabe que ela vai ter tantos problemas e dificuldades, o custo do Brasil. Isso, você estava falando dessa concentração, alta carga tributária, dessa intervenção estatal. Isso lembra bastante a Revolução Francesa, né? Aquele momento em que não havia mais como e o povo foi lá e tomou o controle, tomou o poder. A gente precisa entender como fazer para voltar a ter um país produtivo, que invista em inovação, que invista em pesquisa, que invista em empreendedorismo, que nós não é o que está faltando. Que caminho você vê para isso? Quer dizer, como é que a gente... É o simples, e é um caminho, é um modelo que os asiáticos seguiram. Seguir os lugares que estão dando certo. O que o asiático fez? Mandou os principais cérebros estudar nos Estados Unidos, voltaram, aplicaram, copiaram os produtos americanos, com um tempo, no início era má qualidade, depois, assim foi com o japonês, assim foi com o chinês. Hoje em dia os caras aperfeiçoaram, os caras são... Então, copiar, seguir os bons exemplos do mundo.
É a lógica, seguir a lógica. Claro. Seguir a roda, quanto mais rápido a roda estiver girando no lugar, é essa que a gente tem que seguir. E os lugares onde a roda gira rápido, é um lugar onde a economia é desengessada, onde o empreendedor não é visto como inimigo. Pois é. Tá certo? Onde o empreendedor é visto como amigo, por quê? Pode até existir uma dúvida do que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas não existe dúvida do que nasceu primeiro, se é empregador ou empregado. Pois é. O empregador nasceu primeiro. Pois é. Sem o empregador, sem o empregador não existe emprego. empregado. Só que aqui a boa parte da população brasileira odeia o empregador, odeia o empreendedor. Por que os Estados Unidos, a China dão certo? Eles incentivam o empreendedor a ganhar dinheiro do jeito. Nós estamos tomando de 7-1 do Paraguai. Nos 2 últimos anos, 500 empresas brasileiras foram para o Paraguai. Por quê? 10, 12% de média de taxa de imposto, tudo simples, não tem obrigações acessórias, como cada órgão desse de Estado, em vez de eles facilitarem a vida da população, eles criam órgãos, para dificultar. Eu vi recentemente um professor da Fundação Getúlio Vargas, diz que a baixa produtividade do trabalhador brasileiro, a produtividade do trabalhador brasileiro é metade da produtividade de um trabalhador argentino, de um trabalhador chileno, de um trabalhador uruguaio. Que é a média da América Latina. Da América Latina, metade. E do primeiro mundo, da OCDE, é um quarto da produtividade da OCDE. E por que isso acontece? Primeiro, baixa produtividade, baixa escolaridade, baixa formação do funcionário. 50%. E os outros 50% é exatamente esses penduricalhos, obrigações acessórias impostas pelo governo, que toma tempo, trabalho e faz com que o trabalhador seja improdutivo. Tudo que a empresa tem que gastar com contadores, despachantes, advogados, para fazer frente e o tempo que o trabalhador vai estar gastando para atender esses tipos de obrigações acessórias e deixando de obrigar. A NR1 agora com a NR1. A NR1, ninguém é contra a saúde do trabalhador, mas a NR1 é um cheque em branco. Claro. Doença mental, Claro. Não, e a questão da NR1, quer dizer, não que o problema de doença mental não existe, ele existe, mas a questão da NR1 é que ela iguala universalmente a mega empresa multinacional e internacional que tem no nosso setor cadeias, grandes redes hoteleiras ou grandes redes de alimentação, do microempresário, aquele que tem um colaborador e que fabrica ali algum produto, fabrica a coxinha para vender na loja de conveniência. Quer dizer, Então, pega igual todo mundo da mesma forma. Isso é um absurdo. Você falou em Revolução Francesa, eu lembrei de uma coisa. O Brasil, de certa forma, ainda está na época do feudalismo ou das capitanias hereditárias. Tá certo? Aonde esses grupos que representam boa parte do Estado hoje, eles não servem ao público, eles se servem. Exato, eles se servem do público, tá certo? Então, atualmente, algumas castas e nisso engloba até empresários que mamam nas tetas e tem muito empresário também que ganha que se aproveita se aproveita dessas, mas são determinadas castas que dividiram e então milhões paga a conta de milhares. Isso. Mais ou menos tem 100 mil pessoas que se beneficiam de todo esse sistema no Brasil. Exato. E 210 milhões que pagam a conta para em benefício de 100 mil. São 100 mil que eu considero a burguesia, são condes, duques, marqueses. Quer ver um parlamentar? Boa parte dos parlamentares hoje são empresários. Né? Só que quando eles sentam a cadeira como deputado federal, por exemplo, eles esquecem que eles foram. Ou seja, é a ascensão da burguesia para a nobreza. Eles deixaram de ser burgueses e passaram a ser condes, duques, conforme o nível de. Ele ganha aquele valor, as verbas eleitorais, as verbas de gabinete. E vira quase que hereditário, né? A vantagem de tudo isso é que tem recall a cada 4 anos. Quer ver político ficar bravo, ficar triste é perder uma eleição. Essa é a grande vantagem de tudo, coisa que no judiciário não tem. No judiciário, o pessoal ou é nomeado para tribunais no Estado, pelo 5º Constitucional, ou então
faz um concurso público, tá certo? Entra com 22, 23 anos e se não morrer pode sair com 75 anos, independente do que fizer de errado, entendeu? Uma pergunta, o voto obrigatório não ajuda a manter esse sistema de eleger aquele que mais está lá, de alguma maneira, trocando benefícios por voto? Sim, sim. Só que o voto obrigatório, ele é benéfico ao sistema, ao status quo, né? Isso. Ele é benéfico ao status quo, exatamente. Então é isso. Então o pessoal não quer mudar. Mas realmente é um dos fatores que faz com que as coisas funcionem dessa forma. Dessa entendeu? maneira, né? Dessa maneira. Né? A força da Sebrae, quer dizer, essa é uma entidade relativa, você falou 2004, né? 2004, exato. 2004 como associação. Falar 2002, 2004. Como associação. E agora a Foresp se filiando à Sebrae e outras grandes entidades junto desse grupo, justamente essa filiação ela se dá pela necessidade que nós entendemos de termos cada vez um peso maior, uma força maior para combater tudo isso. Existe uma visão sua e da direção e da Sebrae poder fazer essa força, essa pressão junto de outros atores da sociedade para a gente conseguir mudar um pouco esse cenário? Sim, os associados nossos, federações, sindicatos, empresas... Estão todos na mesma situação e pressionando na mesma coisa. Na mesma situação. Nossas principais dores de barriga é tributária e trabalhista. Isso. Tá certo? Excesso de obrigações acessórias, cada hora, cada semana, cada mês vindo uma má notícia para o empresário. E isso tudo faz com que a produção brasileira seja baixa. Por isso que o Brasil, hoje em dia, já chegou a ser quase a 6ª economia do mundo, hoje em dia é a 12ª. Nós estamos caindo cada vez. Por quê? Porque nós estamos na contramão do mundo que está dando certo. O Brasil foi a China do mundo por 60 anos. Entre 1920 e 1980, o Brasil crescia que nem a China. Então nós regredimos, nós evoluímos. A partir do momento que nós nos arvoramos de ser uma Suécia, uma Finlândia, uma Dinamarca, com um país extremamente, com uma constituição extremamente utópica, com... repartir um bolo que praticamente não existe. Né? Tinha um economista que faleceu há pouco tempo atrás, chamado Antônio Delfim Neto. Sim. Esse homem conseguiu ser a proeza de ser o homem da ditadura militar e o homem de confiança do atual presidente da República. Ele conseguiu essa proeza. Façanha, E ele foi o cara que falava do bolo. O bolo precisa crescer para gente dividir. Só que o bolo nosso já foi 3, 4 vezes maior. E o bolo, quando cresce, ele não é dividido, né? O bolo, quando cresce, fica com o Estado. Exatamente. Tá certo? Não fica com quem produz. Pelo contrário, quem produz é penalizado. Exato. Um brasileiro que monta uma empresa no Paraguai, uma empresa na China, não tem nenhum tipo de obrigação acessória. O Estado te dá um monte de incentivo, cobra 1/3 da taxa em média. Por isso que esses países estão com um índice de crescimento maior do que o Então você perguntou mas qual que é a fórmula? Gente, Ctrl+C, Ctrl+V, aonde está dando certo, gente. Mas não, a gente quer copiar onde está dando errado. Claro. O nosso paradigma é Cuba, é Venezuela, é Irã. Gente, não dá, né? João, para terminar a nossa conversa aqui, muito, muito bacana, muita coisa para ser discutida. A gente podia ficar aqui 3 horas entrando em cada um desses assuntos. Nesse cômputo total, você se entende, você se vê como um cara pessimista, otimista, ou mais ou menos, ou realista, ainda para ver. Você acredita que isso... Tem muita gente, tenho conversado com muitos empresários, que falam, esse país não tem mais jeito, não vai mudar. Essa questão dessa cultura, desse peso do país do futuro que nunca né, que nunca chega. Como você se vê nisso? Você tem energia para entender e trabalharmos essa mudança? Imagino que sim. Eu fico muito chateado, porque o Brasil tem tudo para dar certo. Exato. Nós temos tudo, inclusive tudo que vai faltar no mundo. Energia, com inteligência artificial, alimento, água. Nós temos tudo. É fácil
de resolver o problema. É fácil. Vou dar um exemplo. Não sou cabo eleitoral do prefeito de São Paulo, reconheço as grandes virtudes dele e alguns defeitos. Não sou cabo eleitoral, de ninguém. Do governador Tarcísio, reconheço as virtudes e os defeitos dele. Só que São Paulo, eu tenho 59 anos, eu nunca vi essa cidade e esse estado tão bem quanto agora. Mas os caras estão há 30 anos no poder. O Ricardo Nunes está há 4 e o Tarcísio está há 4. Exato. Não, o Ricardo Nunes acho que está há 5, 6 anos. E o Ricardo e o 3,5. E o Tarcísio há 3,5. Gente, a Cracolândia, impossível de acabar com a Cracolândia. Isso é enxugar gelo. Não tem jeito. Gente, olha, melhoraram em 90% a Cracolândia. Do que tinha lá, 10%. Ainda tem um residual de 10%. Resolveram. Os índices de criminalidade em São Paulo, que estavam altíssimos, caíram. São Paulo como cidade está uma maravilha, com grandes investimentos. Investimentos culturais. Foi eleita... Aqui mesmo, no AMB, aqui no Campo de Marte, essa região inteira. Foi eleita a melhor vida noturna do mundo. São Paulo Centro está assim... Então, tudo coisa que se me perguntasse há 4, 5 anos atrás, talvez eu falasse, isso não tem jeito. Mas, gente, os caras em pouco tempo, com boas ideias direcionadas, as coisas... Dá certo. Vê Curitiba com o Lerner também, revolucionou a cidade ficou maravilhosa. Em 8 anos o cara... No período de mandato. O cara, em 2 mandatos o cara revolucionou. Então é possível, é só seguir a roda. E quanto mais rápida for a roda, seguir o modelo. Mas aqui a gente insiste em não fazer isso. Entendeu? É isso aí. Muito obrigado, João. Espero que a gente consiga inspirar e tenha cada vez mais empresários aí tomando a frente, liderando setores, segmentos, como você faz pela Sebrae. Obrigado pela parceria. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado pela conversa aqui. E depois voltamos com mais bate-papo interessante com lideranças da iniciativa pública, privada e lideranças setoriais aqui para você. Muito obrigado e até já.